Palavra Pastoral Semanal, quarta-feira, 2 de junho de 2021. Apóstolo Reinaldo. Amados irmãos e irmãs, sejam bem-vindos para mais uma palavra pastoral que possam desfrutar com alegria. Lembranças carinhosas do apóstolo do distrito para todos. E para hoje temos uma palavra que está no livro de Provérbios, no capítulo 8, nos versículos 5 e 6, que diz: Entendei, ó simples, a prudência, e vós, loucos, entendei de coração. Ouve, porque proferirei coisas excelentes, os meus lábios se abrirão para toda a equidade. Amados irmãos, hoje é um serviço, uma palavra pastoral muito profunda. Tem tantas coisas aqui, mas a gente tem um limite de alguns minutos somente, né, para poder passar. E eu confesso que tentei resumir o máximo para que pudesse levar essa palavra tão importante para o coração, para as vossas almas. E nesse livro de Provérbios, amados irmãos, ali fala para entender simples, porque aqui nós vamos, no decorrer da palavra de hoje, nós vamos ouvir por muitas vezes a palavra sabedoria de Deus, sabedoria divina. Amados irmãos, pensamos nós, se nós não andássemos debaixo dessa sabedoria divina, o que seria? Isso é tão importante para nós, que estava já tudo no plano de Deus. De Ele, a sua própria, porque o princípio da sabedoria, amados irmãos, é Deus. Hoje o homem pode, muitas vezes até, se denominar sábios, né? Inteligentes, andar na sua razão, mas o princípio de toda a sabedoria é de Deus. E a palavra de hoje faz a gente refletir isso. Por exemplo, lá no Evangelho, o amor de Deus foi tão grandioso e essa sabedoria foi tão importante que lá no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 1, fala que, João, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O que quer dizer isso, amados irmãos? De que Deus enviou, Deus se fez carne, através do seu Filho Jesus, para nós desfrutar desta sabedoria. Ele compartilhou dessa sabedoria divina, enviando o seu Filho Jesus, o qual instaurou a sua igreja para continuar nos dando essa sabedoria divina, através do ministério do apóstolo, através do envio do Espírito Santo, para que nós andássemos debaixo dessa sabedoria divina. É algo maravilhoso, queridos irmãos. Por isso que o nosso texto ali fala: entendei, ó simples. É simples de entender, mas para muitos, amados irmãos, é loucura. No Novo Testamento tem uma passagem que fala, a palavra de Deus é loucura, mas para nós é sabedoria. E hoje nós firmamos isso, queridos irmãos. Se a gente lê lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 24, fala: mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Então o apóstolo Paulo aqui falava lá, tanto para os gregos como para os judeus, que se consideravam, né, sábios e inteligentes e andavam nas suas razões. Paulo já falava para ele: nós pregamos a Cristo, sabedoria de Deus que vem de Deus. Portanto, amados irmãos, dizia agora há pouco, o texto lá do provérbio fala: entendei, ó simples. Era algo tão simples de entender, porém para eles estavam ainda
oculto, porque talvez os pensamentos deles ainda estavam andando em sua razão, né? E o que o livro do Provérbios aqui, que é o nosso texto, fala: entender de coração. Entender a Deus com o nosso coração, com a nossa alma. Aí seria simples de entender quando alguém procura, né, andar nessa sabedoria divina, entendendo com o coração, com a alma, os propósitos maravilhosos de Deus. Queridos irmãos, o que nós fazemos. E também, continuando o texto, fala que ele proferirá coisas excelentes, né? Dos seus lábios sairá coisas excelentes. Que é Deus falando através de Jesus e da sua igreja, falando coisas excelentes. Amados, nós vivemos essas coisas excelentes, essas maravilhas hoje, dentro da igreja, através da palavra de Deus. Porque tem uma parte do serviço divino que fala, amados irmãos, que nós vivemos algo maravilhoso, algo confiável. Nós não ouvimos algo que vem através da sabedoria divina, do altar do Senhor, algo que nós podemos ficar desconfiado ou com o pé atrás de uma coisa ou outra. É algo confiável. Ali trata-se da salvação da nossa alma, o qual é a base da nossa fé, do nosso reconhecimento. Sabedoria divina é compreender a Deus neste sentido, o qual, por graça, nós vivemos com essa sabedoria divina. Significa reconhecer a Deus, significa andar nos mandamentos de Deus, amar o nosso próximo, poder perdoar o nosso próximo, que alguém poderia, puxa vida, mas isso é simples, perdoar o próximo. Não, não é simples. Também para nós, muitas vezes não é fácil. E que para muitos talvez seria um peso muito grande, mas nós, diante da sabedoria divina, qual é revelado através do Espírito Santo para nós na sua igreja, nós cremos e reconhecemos que do altar nós ouvimos: em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, os vossos pecados são perdoados. Imaginemos, queridos irmãos, que para alguém crer nisso não seja tão fácil, porque precisa entender de coração. Por isso que está no nosso texto em Provérbios, precisa entender de coração, e isso vem do amor de Deus e vem pela fé. Meu pecado foi perdoado. E depois, claro, temos que, como fala lá no Evangelho de Mateus, nós temos que também fazer a nossa parte, amados irmãos, de estar atento à regra de ouro, né? No capítulo 7, versículo 12, que é um texto muito conhecido entre nós, que eu vou ler. Mateus 7, 12. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Tudo o que nós queremos que os outros façam com nós temos que também fazer, amados irmãos, e assim agiríamos corretamente, amados irmãos. E nós, qual é a nossa tarefa, queridos? Então, tem um texto na Sagrada Escritura que Jesus fala: se vos falta sabedoria, peça a Deus. Amados, quantas vezes nós queremos pedir a Deus, né, essa sabedoria, e nós pedimos. Às vezes estamos na igreja, diante da palavra, e nós pedimos: Pai, por favor, dá-me sabedoria para eu compreender a tua palavra, compreender aquilo que o pastor está falando do altar. Pai, dá-me sabedoria para me tomar essa ou aquela decisão. Outro ponto importante, queridos irmãos, é pedir a Deus que nós possamos agir com sabedoria. E o que significa agir com essa sabedoria divina, o qual nós somos, amados irmãos, ensinados? Essa sabedoria faz com que nós possamos a se preocupar com o nosso próximo, que não sejamos
não alimentamos o espírito do egoísta, tá bom para mim, o próximo, cada um resolva a sua situação. Não, isso é sabedoria divina, amados irmãos, o qual, por graça, nós queremos participar. Queridos, foi uma alegria poder estar com vocês. Tenham uma abençoada noite e até o próximo encontro, quando Deus permitir. Até sempre.